Então, amores, deixa eu ver se é a minha câmera. Acho que não, acho que eu que estou esbranquiçada mesmo. A Bom, amores, câmera mesmo. eu acho que vocês talvez tenham acompanhado, né? Ontem o Gyatro Rinpoche, o mestre do Lama Wallace, passou para o Parinirvana. Então é um tempo importante assim para quem foi de alguma maneira direta ou indiretamente tocado por ele, né? E nós aqui no Brasil nós somos assim, não dá nem para imaginar como que teria sido se não fosse o encontro do Gyatro Rinpoche com o Lama Wallace, né? Talvez a gente não tivesse o Lama Wallace aqui conosco, né? O Lama Santen, se não me falha a memória, assim, o Lama Santen primeiro entrou em contato com o Gyatro Rinpoche, lá quando ele teve contato com o texto Iluminação da Sabedoria Primordial, né? Que acabou sendo a base de todo o treinamento que o Lama Santen montou para nós. E por indicação da sanga do Gyatro Rinpoche, o Lama Santen acabou se conectando com o Lama Wallace, ele acabou sendo convidado todas as vezes para vir para o Brasil, e estamos nós aqui graças a isso, né? Então, a gente sabendo ou não, a gente tem uma conexão muito, muito importante com o Gyatro Rinpoche. Então, eu pensei de hoje, bom, eu queria só começar lendo para quem não pôde, não viu, né? Mas a mensagem que o Lama Wallace pediu para a gente compartilhar, né? Honrando o Parinirvana, do venerável Doman Gyatro Rinpoche. Então, é com tristeza que informamos a grande comunidade da Sangha, especialmente dos discípulos de coração mais próximos, que nosso amado e precioso mestre, o venerável Doman Gyatro Rinpoche, passou por Parinirvana em 8 de abril de 2023, às 2h30 da manhã, em sua casa em Half Moon Bay, Califórnia. Rinpoche estava cercado por seus familiares, por assistentes próximos, por seu médico pessoal. Uma semana antes da morte de Rinpoche, ele deixou de se alimentar e durante esse período ele descansou e dormiu pacificamente. Neste momento, Rinpoche está repousando em meditação Tokdam. Assim, Rinpoche demonstrou seu ensinamento final, indicando a importância da passagem crucial da vida para a morte. Estamos todos muito conscientes da vida excepcional que Rinpoche teve e de como Rinpoche se dedicou à propagação do Buda Dharma, especialmente como pioneiro no Ocidente, desde os anos 70 até os dias de hoje. Somos eternamente gratos pelo exemplo de Rinpoche, por sua gentileza, presença Vajra, ensinamentos e bênçãos de sabedoria que têm feito parte de nossas vidas por tantos anos. A tradicional cerimônia de 49 dias será realizada em homenagem a Rinpoche em monastérios na Ásia, bem como no Tashi Cholim em Ashland, Oregon. Em breve serão fornecidas mais informações a respeito dos detalhes. Todos são encorajados a fazer orações de aspiração e oferendas durante esse período sagrado de união com a consciência prístina do Mestre, sabendo que isto é feito para que cada um de nós purifique as negatividades e os hábitos kármicos, e de que através disso somos capazes de acumular uma abundância de méritos. Dessa forma, a mente sábia de Rinpoche ficará feliz e as bênçãos e a presença dos Budas Nirmanakaya continuarão a agraciar este mundo. Então, o Lama está em retiro, né? A gente está acompanhando o retiro de 8 semanas, ele está dando poucos ensinamentos, né? Esse ano, como ele está em retiro, então o retiro de 8 semanas tem sido bem menos intenso, assim, em termos de tempo de ensinamentos, assim, de práticas, né? Ele está realmente mais recolhido. E a gente não teve contato com ele desde ontem, né? Então, quando ele deu os ensinamentos ontem, ainda não tinha acontecido a passagem do Gyatro Rinpoche, então a gente não teve contato com ele diretamente. A gente vai ter... Hoje era um dia de folga lá do retiro de 8 semanas, então a gente só vai ter contato com ele amanhã. Mas eu pensei de a gente fazer a prática de chuva de bênçãos, né? Que é uma prática de Guru Yoga, né? Maravilhosa, assim, que a gente pode fazer o tempo todo que a gente quiser, né? Mas especialmente nesses dias, se a gente puder fortalecer ainda mais a nossa conexão com Lama Wallace, né? Que é com quem a gente tem conexão direta, que é inseparável do mestre dele, né? Que por sua vez é inseparável do próprio Guru Rinpoche. Então, se a gente puder fortalecer essa nossa conexão
com o Lama nesses momentos, a gente pode receber mais bênçãos, né? Se diz que quando um grande mestre como Gyatso Rinpoche abandona esse corpo, né? Como se ele tivesse mais maneiras de nos beneficiar, todas as pessoas conectadas karmicamente a ele, né? Todos os seres, enfim. E então a gente pode se abrir para isso, né? Durante esses dias aqui, durante essas semanas. Ontem, como Gyatso Rinpoche já estava bem, como está nessa mensagem, né? Já se esperava que a qualquer momento ele fizesse a passagem final, assim. O Lama tem falado bastante dele nos ensinamentos agora, né? Lá do retiro. E ele ontem, ou anteontem, não lembro mais direito, ele estava dizendo que para ele, Gyatso Rinpoche é uma emanação do Dalai Lama, né? Que é o mestre raiz dele, assim. Então a gente vê que todos esses mestres, eles são só manifestações diversas, né, do Buda, né? Então se a gente puder fazer essa prática, se abrindo para receber essas bênçãos diretamente de Guru Rinpoche, né, do próprio Buda, a gente vai se beneficiar. Tá bem? Então eu vou colocar um áudio que eu gravei uma vez de uma prática que o Lama deu em 2017, se não me engano, de chuva de bênçãos, e eu traduzi. E eu vou compartilhar também o texto, mas não se preocupem com o texto, só se vocês quiserem restar alguma parte junto, assim, mas se vocês quiserem só deixar a mente relaxar e só ouvindo, né, a fala do Lama, a tradução, vocês podem repousar só, né? Depois, na hora de restar o mantra, aí acho que vale a pena quem não tiver familiarizado, ele vai sugerir de a gente recitar um mala do mantra do Guru e um mala do mantra de Pema Totensal. Daí quem não tiver familiarizado com o mantra, daí pode abrir os olhos e ver o mantra, né? As sílabas do mantra. Mas caso contrário, vocês podem relaxar e procurar só seguir mesmo a visualização, né? A condução da prática. Tá bem? Podemos, então? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Compartilhar. Opa, mau jeito aqui. Compartilhar o som e esta tela. Então, vocês podem se acomodar. Para essa prática, a gente permanece sentado e numa posição de relaxada à vontade, mas sentados é uma prática devocional, né? Então, vocês só me dizem se o som tá bem para vocês, por favor. Não, eu sei da minha voz tá, mas agora, ó. Sim? Ouviram o sino? Tá Sim. ouvindo. Obrigada. As always, at first, at the very beginning, we set the body at ease, the mind at ease. As we settle body, speech, and mind in the natural states. Inicialmente, nós deixamos o corpo à vontade, a mente à vontade, estabelecemos o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. And then we begin with refuge. Então, nós começamos com refúgio. Namo. In the Lama, who is the embodiment of the Sugatas, of the nature of the three jewels, I, together with the beings of the six realms, take refuge until our enlightenment. Namo. No Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Then bodhicitta.
For the sake of all beings, I generate bodhicitta and cultivate the realization of the Guru, Buddha. By means of enlightened activity, I shall train each being according to their needs, and I vow to liberate the world. Nós então cultivamos a bodhicitta. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Guru, Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. And then the 10 lines for accruing merit and knowledge. Então as 10 linhas para acumulação de mérito e conhecimento. Guru, personal deities and dakinis, please come forth and be seated on the sun, moon and lotus seat. Guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. So you invite all of the objects of refuge to the space in front of you. With my body, speech and mind, I reverently pay homage. Então você convida todos os objetos de refúgio para o espaço à sua frente. E com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. I make outer, inner and secret offerings. Faço oferendas externas, internas e secretas. I acknowledge and disclose my degenerate and broken samayas, vices and obscurations. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. I rejoice in the practice of secret mantrayana. Regozijo-me na prática do mantra secreto. Please turn the wheel of Dharma of secret mantrayana, which matures and liberates. Por favor, girem a roda do Dharma no mantrayana secreto que amadurece e libera. I pray do not pass into nirvana, but remain. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. I dedicate the essence for sentient beings. Dedico a essência aos seres sencientes. And may we realize the perfect Vajra nature. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. And then there's the 10 branch offering. Então, a oferenda de 10 ramos agora. In the space in front of my ordinary body, in the midst of the deep and pristine Lake Dhanakosha of Uddiyana, filled with water endowed with the 8 qualities, is a jeweled lotus in full bloom. No espaço em frente ao meu corpo, em sua forma ordinária, em meio ao prístino e profundo lago Dhanakosha de Uddiyana, preenchido com a água das 8 qualidades, há uma flor de lótus feita de joias inteiramente desabrochada.
Upon it sits the Udayana Vajradhara, synthesis of all the objects of refuge, gloriously blazing with signs and symbols of enlightenment, embracing his consort, Tsogyal. There's, of course, his Padmasambhava with the consort, Yeshe Tsogyal. Sobre ela está sentado Vajradhara de Udayana, síntese de todos os objetos de refúgio, resplandecendo gloriosamente com sinais e símbolos da iluminação. Ele abraça sua consorte Tsogyal. Aqui então estão Padmasambhava e a sua consorte, Yeshe Tsogyal. In his right hand he holds a Vajra. In his left, a vase and Skolka. Em sua mão direita, ele segura um Vajra. E na esquerda, um vaso e uma taça de crânio. Adorned with silks, jewels, and bone ornaments within the expanse of five-colored light, they blaze with the glory of great bliss. Adornados com sedas, joias e ornamentos de osso, dentro da expansão das luzes das 5 cores, eles resplandecem na glória da grande bem-aventurança. Surrounded like a cloud by an ocean of the three roots, they gaze upon me, raining down a shower of blessings and compassion. Rodeados como uma nuvem por um oceano das 3 raízes, eles olham para mim, fazendo cair uma chuva de bênçãos e compaixão. To the essence of all the jinas, the deathless embodiments of primordial consciousness, with sincere faith, I constantly pay homage. A essência de todos os jinas, corporificações imortais da consciência primordial, com sincera fé, presto homenagens por todo o sempre. I offer my body enjoyments and collections of virtues of the 3 times, imagining them as the clouds of offerings of Samantabhadra. Eu ofereço o meu corpo, meus prazeres e o conjunto de todas as minhas virtudes dos 3 tempos, imaginando-os como nuvens de oferenda de Samantabhadra. I disclose all my vices and downfalls without exception, accumulated since beginningless time. Revelo todas as minhas más ações e falhas, sem exceção, acumuladas ao longo do tempo sem princípio. I take heartfelt delight in the illustrious virtues of the protectors, the soul lords of the qualities of all the jinas and their children, that is, the bodhisattvas. Regozijo-me de coração nas vidas dos ilustres protetores, senhores únicos das qualidades de todos os jinas e de seus filhos e filhas, os bodhisattvas. With faith I pray, please let fall a great rain of profound and vast Dharma. E rezo com fé. Por favor, faça cair sobre nós uma imensa chuva de Dharma, vasto e profundo. Drawing together all the virtues of myself and others for as long as the ocean of realms of beings remain, I shall follow the illustrious life of you, the protector, and dedicate those virtues to the guidance of beings throughout space.
reunindo todas as virtudes minhas e dos outros, enquanto o oceano de reinos de seres perdurar, seguirei seus passos, ilustre protetor, e dedicarei todas as virtudes a que todos os seres por todo o espaço sejam guiados. Embodiment of all refuges, great treasure of wisdom and love, precious and supreme protector in these evil and degenerate times, I am tormented and afflicted by the proliferation of the 5 degenerations. And I pray, please with a loving heart, attend to me, your child. Corporificação de todos os refúgios, grande tesouro de sabedoria e amor, precioso e supremo protetor, nesses tempos de maldade e degenerescência em que sou atormentado e afligido pelas 5 degenerações. E eu rezo, por favor, com coração pleno de amor, atenda-me, sua filha. Manifest the power of your compassion from the expanse of your enlightened perspective and bless my reverent heart. Manifeste o poder de sua compaixão, da expansão de sua consciência iluminada e abençoe meu coração reverente. Please swiftly display signs and portents and grant me the supreme and mundane cities. Por favor, mostre rapidamente sinais e indicações e conceda-me os CIDs supremos e mundanos. And let's recite 3 times the 7-line prayer to Padmasambhava. Nós vamos recitar 3 vezes, então, a prece das 7 linhas, a Padmasambhava. Om Agye Yuke Nukcham Sam Bema Gesa Dombola Yamsen Joki Modunye Bema June Shesuda Kodu Kando Mamber Ko Keki Jesu Datuki Jinge Lapchi Sheksu Su Guru Pema Siddhi Om Oike Yuki Nukcham Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Joki Modunye Pema Jone Shesuda Kodu Kando Mambu Ko Keki Jesu Datuki Jinge Lapchu Sheksu Su Guru Pema Siddhi Om Oye Yuki Nukcham Sam Pema Gesa Dombola Yamsen Joki Modunye Pema June Shesuda Kodu Kando Mambu Ko Keki Jesu Datuki Jinge Lapchi Sheksu Su Guru Pema Siddhi Om. E agora nós vamos recitar um mala do mantra do Guru. Let's recite 1 mala. Om Ahum Varigura Pema Siddhi Om.
E agora nós vamos recitar um mala do mantra do Guru Pema Totrentsá como a gente fez antes. And one mala of the mantra of Guru Pema Totrentsá, as we've done before. Om Ahum Vada Guru Pema Totrentsá Vajra Samaya Jasiri Pala Hum Ahum. Om Ahum Vada Guru Pema Totrentsá Vajra Samaya Jasiri Pala Hum Ah. Now holding in mind in the space in front of you, Guru Rinpoche in union with the consort Yeshitsogya, imagine here the Guru as the Yidam, with the Guru's body, speech and mind indivisible from that of your own Guru or Gurus. For the deep blessing, we attend to the Yidam. For the swift blessings, we attend to the Guru. Attending to the indivisibly, we receive deep and swift blessings.
Agora então sustente na mente, no espaço à sua frente, Guru Rinpoche e sua consorte Ash Sogyal, com corpo, fala e mente indivisíveis do seu próprio Guru, ou Gurus, como Idam. Então, para receber bênçãos profundas, nós nos voltamos ao Idam. E para receber bênçãos velozes, nós nos voltamos ao Guru. E quando nós nos voltamos à indivisibilidade, nós recebemos então as bênçãos profundas e velozes. While holding this visualization with the sense that the Guru is actually present right before you in the space in front of you, we take the 4 empowerments, and anyone is welcome to do so. E sustentando então essa visualização, sentindo que o Guru está realmente presente no espaço à sua frente, nós recebemos as 4 iniciações e todos estão convidados a fazer isso. So here imagine rays of white, red, and deep blue light emerge from the 3 seed syllables in the Lama's 3 places. Of course, these are the Om, Ahum. E raios então de luz branca, vermelha e azul escuro emergem das 3 sílabas raiz nos 3 pontos do Lama. As sílabas Om, Ahum. Dissolving into my 3 places. They purify the obscurations of my body, speech, and mind and transform them into the Vajra body, speech, and mind. Dissolvendo-se nos meus 3 pontos, essas luzes então purificam os obscurecimentos do meu corpo, fala e mente e transformam-me no corpo, fala e mente Vajra. So in this case, you imagine white light emanating from the Om at the Guru's forehead, striking the Om, or striking your own forehead chakra, or crown chakra as you wish. Red, ruby red light flowing from the Ah at the throat of the Guru, striking the Ah in your own throat. Indigo deep blue flowing from the Hum at the heart, striking your own heart. Então, neste caso, imagine uma luz branca emanando do Om na testa de Guru Rinpoche, penetrando o Om no seu chakra da testa ou da coroa, como você desejar. Uma luz vermelha rubi fluindo do A na garganta do Guru, penetrando o A na sua própria garganta. E uma luz azul índigo escura fluindo do Hum no coração do Guru, penetrando o seu coração. The empowerment of body, speech, and mind, and then all 3 lights flowing simultaneously. Receiving the empowerment of the Svabhavakakaya. Essas são as iniciações de corpo, fala e mente. E agora as 3 luzes fluem simultaneamente. E você recebe a iniciação de Svabhavikakaya. And finally, the Lama and assembly dissolve into light as a red and white bindu marked with Hum. Por fim, o Lama e a Assembleia dissolvem-se em luz, sob a forma de um bindo vermelho e branco marcado com um Hum. They dissolve into my heart, and the Lama's mind and my mind indivisibly remain as the connate Dharmakaya. Ele se dissolve em meu coração e a mente do Lama e a minha mente se tornam indivisíveis, como o próprio Dharmakaya. Tempato andor je chanchen, dangel cansan pe makarai. Tenzin que bocha pe tempa, danze trinidad do céu aze. Takodrola jampe chachen. Aquel Chandra mena pendu tsikyan.
Alan Wallace Shedrapa Yi Kebusha Petengurchi Zanlinchi Danke Panocho Sugirte Mirtabur Seltepa Lobonke Kiku Tsetrin Guedo Kunta Pelam do Triparte. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. No Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Dedication of merit. By this virtue may I swiftly realize Odiyana Lama, and may I bring all beings without exception to that state of realization. Minha dedicação de mérito. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Wonderful. Que burra! Eu estava dizendo aqui que eu tinha tirado essa prece de longa vida ao lama, mas ficou, né, na gravação, então tá bom, ficou, tá bom também, né? Eu já coloquei esse áudio lá no Drive, o texto também. Então, quando vocês quiserem repetir. Vê, Fala, Flor. eu tinha te repassado ano passado um PPT que eu fiz com ela, essa gravação ficou bem bonita, com Pois texto. é, eu não achei mais Vou te aquele... mandar agora, vice? Tá bom, tá Aí bom. tá bem legal para acompanhar, porque tá bem sincronizado e fica a imagem o tempo inteiro, né? Assim, a gente não perde a imagem. Enquanto segue também. Tá, beleza. Vou te mandar. Eu estava com saudade de ouvir esse vice. Ai, que bom essa voz nordestina. Então, agora, amores, a gente pode seguir o nosso estudo, né? Por coincidência, né? A gente vai chegar no pensamento da morte agora, né? Do início do Dharmatolo. Então, na semana passada, a gente quase terminou o primeiro ponto lá, que é a consciência da vida humana preciosa, né? O pensamento da vida humana preciosa. Hoje faltou só um pedacinho nessa parte, daí a gente vai entrar no segundo pensamento, que é sobre a morte. Gê, dá para fazer uma perguntinha de principiante? Fala, Mori. Por que se fala paranirvana? Tem algum significado mais assim específico isso?
tem um significado muito específico. Os mestres que têm a realização, eles não morrem, né? E eles não são arrastados pelo karma para um outro renascimento. Eles se dissolvem, a consciência deles se dissolve no Dharmakaya e eles podem escolher renascer outra vez, né? Então não é exatamente uma morte como de seres comuns. Mais ou menos esse sentido. Obrigado, Gê. Então foi isso que aconteceu com o Gyatso Rinpoche. Por isso que se diz que nesse estado eles têm mais... eles não têm muita limitação para nos ajudar, né? A nos abençoar, assim. E também uma coisa interessante que o próprio Gyatso Rinpoche falou quando o Yantan Rinpoche faleceu, né? Que era um grande mestre, também maravilhoso. Eles eram amigos, assim, de Dharma, né? Então, quando o Yantan Rinpoche morreu, eles... Sei lá, alguém da sanga deles... Eu até tenho essa mensagem em algum lugar aqui. Mas alguém da sanga deles estava meio triste, assim, né? Porque o Gyatso Rinpoche tinha morrido. Vamos rezar por ele, né? Aí o Gyatso Rinpoche falou assim, você tem que rezar por vocês, porque o Yantan Rinpoche é Vimalamitra. Ele não precisa de prece de ninguém. Vocês é que precisam rezar para poder continuar se conectando a mestres como ele, né? Então, eu acho que agora a gente poderia tomar essa mesma fala dele para ele, sabe? No caso do próprio Gyatso Rinpoche, né? Porque a gente pode... Eu vi, assim, os comentários, né? E eu sei que vem do coração também, tá tudo bem, né? Mas a gente precisa entender isso, né? Que quando um mestre desse calibre morre, né? A gente não precisa rezar por ele, para ele ter um renascimento, não sei como, sabe? A gente precisa rezar por nós, assim, que ele tenha um renascimento muito rápido e que a gente possa se conectar com ele outra vez. E seguir conectado até a gente mesmo sair do... Até a gente mesmo atingir a iluminação, né? Eu vou ver se eu acho essa... É tão engraçado o jeito que ele... O Gyatso Rinpoche, ele tinha um humor muito maravilhoso, assim, muito engraçado e muito, sabe, cortante, assim. Maravilhoso. Eu vou ver se eu encontro essa... Onde que eu vou... Não sei nem onde procurar isso, mas eu vou achar. Gyatso Rinpoche sobre o Yantan Rinpoche. Tem a ver com essa pergunta do Paulo, né? Qual que é a diferença entre a morte de um ser comum e um ser realizado, né? Certo, fofurinhas? Podemos seguir? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Por acaso o Justino não está aí, né? Já tinha fechado essa porta. Ah, tá. Uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Renata, uma querida, me disse que estava com ela um rapaz de Moçambique, estava fazendo prática com ela. E disse que ele é muito conectado, começou a se conectar com os ensinamentos do Lama Wallace, queria saber mais como é que ele fazia. Falei, venha, né? Vem pro nosso estudo, mas acho que hoje não deu tempo, assim, de ela mandar mensagem, né? Ele se conectar, mas acho que em breve ele vai participar dos nossos estudos, né? Imagina, diz que ele não tem sanga lá, né? Então, maravilhoso poder receber. Então, vamos, meus bens. Olha só, a gente está aqui, né? A gente estava terminando... Como é que eu não consigo tirar esse negócio aqui? Tirar, porque senão eu se perco aqui. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui para a Ana. Melhor aí, Ana? Tá. Então, a gente terminou de falar sobre a vida humana preciosa, que ainda tem um trechinho, né? Então, só lembrando aqui, né? O Gyatso Rinpoche foi quem deu as transmissões orais, iniciações, e ele foi a fonte e a continuidade da linhagem, né, de John Limpa para o Lama Wallace e para nós, né? Só para a gente se lembrar, né? A gente perde um pouco isso de vista, né? Quando acontece uma coisa dessas, pelo fato de a gente não ter tido contato, eu também não tive contato direto com o Gyatso Rinpoche, quando eu
comecei a pensar em ir para lá, ele já não estava mais dando ensinamento aberto, era um pouco tarde demais, assim, para fazer contato direto com o Gyatso Rinpoche. Mas ele foi quem transmitiu os ensinamentos do John Limpa para o Lama Long Wallace. Então, nós somos receptáculos dessa linhagem, né? Do John Limpa, do John Rinpoche, Gyatso Rinpoche, Lama Long Wallace, nós, né? Essa é a nossa linhagem, né? Então, vamos lá. Esta ocasião da conjunção de circunstâncias e de ter encontrado a liberdade não é nada mais do que um sonho. E se você desperdiçá-la inutilmente no momento da morte, quando tudo acabar, o que fará? Então, em outro texto, do John Limpa se refere com frequência a pessoas que se perdem da prática, que levam a prática de forma leviana e casual. Ele diz que quando se deparam com a morte, morrerão como um ser comum. Eu lembro que o Lama Long Wallace também, ele falou de novo isso nesse retiro, eu acho. Ele falou que quando ele começou a praticar na Índia, né, quando ele se tornou monge e começou a praticar na Índia, quando o Dalai Lama obrigou todos os alunos a irem fazer um retiro com o Goenka, né, que pela primeira vez que o Lama fez uma meditação em silêncio, assim, e ele viu como era a mente dele, ele teve esse pensamento, eu não quero morrer com essa mente. E daí ele pediu para entrar em retiro, para poder transformar verdadeiramente a mente dele, né? Então, se a gente levar a prática de uma forma leviana e casual, nós vamos morrer como um ser comum, né? A morte é uma grande niveladora, coloca todos em o mesmo nível. Você pode ser muito rico, mas não quando morre. Riqueza, fama e poder são deixados para trás na hora da morte. E todos os ensinamentos, conhecimento do Dharma e filosofia também ficam para trás na hora da morte. Quando morrer, você perderá a sua mente. Se todo o seu conhecimento do Dharma está na mente, no nível do intelecto, se não tiver penetrado profundamente na sua alma, né, na sua consciência mais profunda, você perderá. Então, como seria se você tivesse sido apresentado ao Dharma autêntico, que poderia levá-lo à iluminação, mas você não dá muita bola, pratica quando dá tempo, como se fosse um hobby, e daí chega o momento da sua morte? Como é que seria? Como é que você se sentiria? Então, reflita cuidadosamente sobre isso e reconheça a sua situação por si mesmo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o que nós estamos fazendo? O primeiro ponto é, o que nós estamos fazendo com a nossa vida humana preciosa, né? Aí, então, o mantra da nossa sociedade moderna no mundo inteiro é: você só tem uma vida, então aproveite. Se estiver sofrendo, suprima. Use drogas lícitas ou ilícitas. Distraia-se ou trabalhe, mas suprima o sofrimento. Porque quando você morrer, estará morto. Fim. É uma visão comum, que significa que você pode matar tempo. Apenas tente se divertir, aproveite enquanto pode. Porque daqui a pouco você não vai ficar velho, doente, morrer. E isso não é divertido. Tenha um bom dia, né? Então, falando realisticamente, sem necessariamente ter uma religião, a única coisa que tem valor frente ao envelhecimento, doença e morte é o Dharma. Não necessariamente o Dharma do Buda, mas o Dharma, né? O conhecimento que transcende. Vi a foto do Steve Jobs momentos antes de sua morte. Ele parecia uma vítima de Auschwitz, né? Teve esse câncer muito duro, Steve Jobs, né? Muito magro e abatido, com a aparência de ter sido torturado. Com toda a sua genialidade, riqueza e prestígio, o câncer não se importa com nada disso. Portanto, o que há de bom nisso? Prestígio, riqueza, genialidade. Só o Dharma pode nos ajudar. E é bom reconhecer isso cedo e não acordar para isso momentos antes da morte. Isso não quer dizer que cultivar a felicidade mundana é uma total perda de tempo. Cuidar dos filhos, ajudar os pais idosos, ganhar um sustento, não são perda de tempo. Mas para que tudo isso? Qual é o objetivo? Nós estamos aqui só para viver, ficar velho, morrer e produzir outra geração para viver, ficar velho, morrer e assim por diante? É só para perpetuar a espécie humana que come e faz cocô? A verdade da continuidade da consciência, vida após vida, muda tudo. Porque agora estamos criando o nosso futuro desta vida e de vidas futuras. Neste momento, nós temos esse poder em nossas mãos. É muito bom ter amigos espirituais. Por outro lado, é muito fácil ter amigos mundanos que o ajudam a ter mais dinheiro, mais diversão, trabalho melhor, etc. Ou seja, amigos que o ajudam a perder tempo, pois eles não têm noção de que o tempo é realmente precioso.
Eles perdem tempo com coisas que não têm nenhum significado só para se divertir. E amigos do Dharma ajudam a manter a sanidade mental. Manter a sanidade mental é praticar o Dharma. Praticar o Dharma é manter a sanidade. Por isso, se você entende esse primeiro ponto, sua prática se dirigirá ao Dharma, e não para obter uma aparência melhor, mais sucesso, coisas mundanas melhores. Aí está a encruzilhada. Isso é crucial. E esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto, pensa. É o primeiro ponto, né? Agora, eu sempre tenho a sensação que esse primeiro ponto, se a gente conseguisse dar esse primeiro passo, o resto era ladeira abaixo, né? Agora vamos passar para o segundo ponto. Então, nessa ocasião em que você dispõe de tal conjunto de oportunidades em termos de corpo, seu corpo é saudável agora. Ambiente, você não está em uma zona de guerra. Amigos, mentores espirituais, tempo e instruções práticas, todas essas coisas são as variáveis independentes. Sem procrastinar para amanhã e para o dia seguinte, faça brotar um sentido de urgência, como se uma faísca tivesse atingido seu corpo ou um grão de areia tivesse caído no seu olho. É muito útil ampliar a mente com instrumentos como a internet, noticiário e televisão. Amplie a sua mente. O que está acontecendo com a população humana neste momento em nosso planeta? Reconheça com clareza e inteligência a raridade dessa combinação de oportunidades de saúde, ambiente pacífico, bons amigos, professores autênticos, instruções de práticas para levá-lo à iluminação em uma só vida. Quão raro é isso? É inacreditavelmente raro. Ao mesmo tempo, é instável. Os mestres podem morrer a qualquer momento. Há alguns meses falava com um amigo meu, muito saudável e próspero, da minha idade, e ele me contou que acabara de descobrir um tumor enorme no pulmão. Agora esperava os exames para saber se era maligno ou benigno. Neste caso, ele saiu do estou bem para o talvez morra em breve. Tudo é muito instável. Como seres humanos, temos um hábito muito arraigado de ver as coisas como sendo mais estáveis do que realmente são. Quando eu descia do avião há 3 dias, estava bem doente. A lama nesse retiro estava gripadão, né? Estava bem doente. Pensava, ixi, um resfriado vem aí. Será bem difícil ensinar essa semana inteira com um resfriado forte. Eu estava me fixando a permanência do resfriado, da congestão nasal, etc. Mas encontrei bons amigos, um bom médico, e o resfriado foi embora. Gabrielzinho cuidando do lama, e o resfriado foi embora. Agora serei saudável para sempre. Na próxima semana, em 2 semanas, 10 anos, 20 anos. Eu sou uma dessas pessoas saudáveis. Não é assim? Nós nos agarramos. Todos, incluindo políticos, empresários, etc., temos a tendência a acreditar que as coisas duram. Se as coisas estão ruins, que deprimente. Se estão boas, que sorte a minha. Assim, do John Limpa diz para nós reconhecermos isso, para praticarmos. Você tem todas essas incrivelmente raras e preciosas circunstâncias reunidas como uma mandala. Se uma faísca cair no seu corpo ou um grão de areia no seu olho, você não vai deixar para tirar amanhã. Então, pratique com um senso de urgência. Este exato momento é o momento para praticar. Se não tiver se aplicado prontamente à prática, examine os nascimentos e mortes de outros seres. Use a sua imaginação, sua inteligência, a internet, e reflita repetidamente sobre a imprevisibilidade da duração da sua vida e do momento da sua morte, e sobre a incerteza da sua própria situação. A importância desse ponto é enorme. Neste momento, nós podemos praticar de uma maneira tal que irá influenciar o resto desta vida e de todas as nossas vidas futuras. Nossas ações neste instante podem influenciar nosso caminho para a iluminação, ou então podemos ficar dando voltas em círculo. Medite sobre isso até que se integre definitivamente à sua mente. Esse é o segundo ponto. Então, nos ensinamentos clássicos de meditação sobre impermanência e morte, temos 3 pontos. Primeiro, você irá morrer, definitivamente. Só não falam nos ensinamentos clássicos que há uma exceção, que é a de atingir o corpo de arco-íris da grande transferência. Essa é a única exceção, quer dizer, o corpo vai morrer de qualquer jeito, a menos que você atinja o corpo de arco-íris da grande transferência, né? Essa é a única exceção, existe essa possibilidade. Fora isso, pode ter certeza de que você morrerá.
Isso está tão próximo que você pode até tocar. Está logo atrás de você. Você vai morrer logo, logo. Esse dia vai chegar. Eu tive essa experiência. Quando eu tinha 23 anos, estava em meu 3º caso de hepatite. Estava vivendo na Índia, muito pobre, e estava morrendo. Eu era monge na época. Os monges do monastério já estavam fazendo puja de morte para mim. E eu queria dizer para eles, ei, devagar, calma aí, ainda não morri, espera até amanhã, pelo menos. Mas estava perto, minha urina tinha cor de Coca-Cola. Isso não é um bom sinal. Eu realmente sentia que o Senhor da Morte estava quase me alcançando. Porém, um médico tibetano com quem eu vivia no mosteiro me passou uma dieta e medicação, ervas tibetanas, se necessário, e estava quase morrendo e, de repente, comecei a melhorar, muito depressa. Eu realmente não queria morrer. Eu tinha apenas 23 anos, tinha encontrado o Dharma, queria praticar por muito tempo. Eu não queria morrer com aquela idade. Mas então ficou bem claro para mim que aquele médico maravilhoso, que ainda está vivo, não está mais, já morreu uns 3 anos atrás, ele não havia salvado a minha vida, ele só havia adiado a minha morte. Isso irá acontecer novamente. O Lama já deu umas adiadas recentemente, umas adiadas, né? E a gente apenas não tem escapatória, a gente apenas empurra um pouco para frente. Isso muda tudo. Desse modo, você se pergunta, bom, se isso é verdade, o que realmente tem valor? Eu agradeço aquele médico por ter adiado a minha morte, mas por quanto tempo? Eu podia ter morrido aos 24 anos, quem sabe? Ou talvez esse seja o último dia em que dou ensinamentos. Eu não sou novo demais para morrer. Eu posso morrer a qualquer momento. Há uma frase que diz, eu estou velho demais para morrer jovem. Se eu morrer hoje, com 65 anos, ninguém vai pensar que eu estava na flor da idade. Toda vez que leio o jornal, vejo muita gente morrendo na faixa de 50, 60, 70 anos. É a minha faixa etária. Eu estou bem no meio das pessoas que estão morrendo. Então, pode ser hoje ou esta noite. Posso ter um AVC, quem vai saber? Já você, que é jovenzinho, era o Gustavo que estava apontando. Você não vai morrer, né? Você é tão saudável. Amanhã você estará exatamente do mesmo jeito que está hoje, jovem, saudável, bonito, enquanto eu ficarei mais velho e feio até finalmente morrer. O que fazer? O tempo é totalmente incerto. O momento da morte é totalmente incerto, né? Não importa quão saudável você acha que é. Aqui no Brasil, em especial, tem um mosquitinho que pode arruinar o seu dia. Estava na época da dengue, né? Da zika, aquelas desgraceiras lá. Pode arruinar o seu dia. Então, o primeiro ponto é que você vai morrer. O segundo é que não sabe quando. Não tem nenhum controle sobre isso. E o terceiro é quando você está olhando para a morte logo à sua frente, tão próximo que você poderia tocá-la, você pode se perguntar, para você, agora que a morte está ali, o que realmente tem valor agora? Seu dinheiro? Em alguns instantes você vai estar falido. Seu poder, beleza, status? O quanto as pessoas te amam, te admiram, te respeitam? Em alguns minutos você não reconhecerá mais nenhuma dessas pessoas. Você será uma pessoa morta. Então, existe algo que tenha valor para você, agora que a morte está bem à sua frente? Existe algo que ainda tenha valor enquanto você atravessa o portal da morte? E a resposta é simples. Sim, há. E resume-se a uma palavra, o Dharma. Simples assim. É a única coisa que conta agora, que tem valor, que te beneficiará, o Dharma. Então, tudo mais que fazemos, que não seja explicitamente o Dharma, explicitamente uma prática do Dharma, deve ser feita pelo Dharma para benefício do seu Dharma e dos outros. Isso aqui é muito importante. Então, eu estava conversando com a Antonella, não sei se a Antonella está aí agora, ela vai assistir em algum momento. Ela não está aqui, mas ela vai assistir em algum momento. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre buscar... a pergunta que ela fez foi assim, então não faz sentido nenhum a gente buscar a felicidade mundana, né? Buscar a felicidade mundana, pelo que o Lama está dizendo aqui, buscar a felicidade, o bem-estar mundano, tem uma importância, se isso for apoiar a prática do Dharma, né? Então, a gente deveria olhar para tudo que a gente pode fazer, ter, acumular, desfrutar, como alguma coisa que apoia a prática do Dharma, não o contrário, né? Da prática do Dharma apoiar a nossa felicidade mundana, mas a nossa felicidade mundana, bem-estar, segurança, boa saúde, dinheiro, o que quer que a gente tenha disponível, né? Que isso possa apoiar a nossa prática do Dharma, né?
Então, é isso que o Lama está falando aqui, ó. Então, tudo mais que fazemos que não seja explicitamente o Dharma, explicitamente uma prática do Dharma, deve ser feito pelo Dharma, para o benefício do seu Dharma e dos outros. É o significado da vida e é o que pode dar sentido à morte. É a celebração final, a grande culminância. Isso já foi demonstrado muitas vezes. Os yogis morrem de forma muito pacífica e relaxada. Eles passam diretamente pela lucidez prístina. É isso que aconteceu com Gyatso Rinpoche. Paulinho. É o grande finale. Um yogi que conheço passou entre 25 e 30 anos em retiro. Ele teve câncer e tentou a cura com tratamento e não funcionou. Então perguntaram se ele queria mais quimioterapia, ele disse que não, que estava tudo bem. Era câncer terminal. Talvez ele pudesse estender sua vida alguns meses, mas ele não quis. Voltou para a cabana de meditação contente, relaxado, meditando das 5 à 1 da manhã, até que o dia da morte chegou. Mas não houve uma batalha contra o câncer, nem batalha, nem perdedor. Seu corpo se esgotou. Dessa forma, ele gentilmente soltou o seu corpo, entrou na clara luz da morte e permaneceu por 5 dias. Não houve derrota. Esse foi um grande finale por uma vida muito significativa. E agora, então, ele passa para o terceiro e último ponto e ele traz essas grandes imagens do Tibete Nômade. Fala, Luar. Oi, boa noite, Gê. Boa noite. São perguntas que eu posso fazer mais no final, viu? Não é... Se não tiver a ver com esse tema, eu vou pedir para você fazer no final, então, por favor. Pode ser. Você que sabe, você que manda. Tá bom. Só para gente não perder o fio. Prefiro também. Tá bom. Oi, Aninha, o Paulo. A minha tem a ver com esse tema, que foi uma dúvida que ontem a gente estava discutindo. Por exemplo, eu não sou iluminada. Eu não tenho os méritos, vamos fazer, o Gyatso Rinpoche e eu. Assim, ele alcançou, ele morre, alcança a lucidez prístina. Eu morro, vou alcançar o quê? A consciência substrato, o fluxo contínuo, qual a diferença? Então, Aninha, esse é um tema longo, viu? Tem a ver, é um ensinamento do bardo da morte, né? Mas rapidamente o que acontece, vamos supor que até o momento da sua morte você não atinge a iluminação, vamos supor, né? Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que pode acontecer de até o momento da sua morte você não atingir a iluminação, né? Ou não é só a iluminação, mas você não... Porque o que pode acontecer que pode nos ajudar no momento da morte? Mais diretamente, assim. Vamos supor que nesta vida a gente reconhece Rigpa, reconhece a lucidez prístina, né? A gente não atinge a iluminação completa, né? Mas a gente, vamos supor, o caminho que que o Dudjom Limpa ensina, né? A gente atingiu o Shamatha, realizou Vipassana e fez a prática de Trekchö. Quer dizer, a gente reconheceu, atravessou a consciência substrato e reconheceu Rigpa. A gente ainda não consegue repousar em Rigpa, mas a gente reconheceu. Quando a gente morre, né, vai surgir a clara luz da morte, que o Lama falou aqui, né? A clara luz da morte é a mesma coisa, a consciência primordial é Rigpa, vai surgir no momento da morte. Se a gente treinou para reconhecer isso durante a vida, a gente vai reconhecer quando a clara luz da morte surgir. E aí a gente vai repousar na clara luz da morte, que é o que esses mestres fazem, eles repousam em Tukdam, né? O corpo não se decompõe, eles continuam a meditação, repousando na clara luz da morte, né? É o que esses mestres, é o que está acontecendo com o Gyatso Rinpoche agora, que aconteceu com muitos mestres no passado, né? Vamos supor, aí eles seguem o caminho deles, de alguma, né? Da forma que os votos deles foram feitos, sei lá. Mas vamos supor que a gente passou a vida toda e não reconheceu o Rigpa. O que vai acontecer quando a gente morrer? Que a gente vai morrer, a gente não vai reconhecer a clara luz da morte como Rigpa e a gente vai apagar. A gente vai perder essa chance, né? Segunda chance seria... Primeira chance é essa, reconhecer Rigpa no momento da morte, reconhecer a clara luz da morte, partiu Dharmakaya, né? Eu reconheci e atingi a iluminação na morte. Vamos supor que não, que a gente não reconhecer Rigpa durante a vida e a gente não vai reconhecer na morte, né? Também. Aí vamos supor que aí no bardo da morte nós vamos passar por uma fase que é o bardo do Dharmatha, que surgem muitas deidades de tudo que é tipo, pacífica, irada, né?
Se a gente fez prática de deidade, se a gente fez práticas como a que a gente fez agora, ou se a gente recebeu uma iniciação vajrayana, faz as práticas de vajrayana, se familiariza com as deidades, né? A gente pode ser que a gente, nesse momento, reconheça todas aquelas aparências que estão surgindo como da mesma natureza da nossa própria consciência. Partiu Sambhogakaya. Atingir uma iluminação por meio de Sambhogakaya. A gente reconhece as aparências todas que estão surgindo ali como a nossa própria natureza. Supor que não. Perdemos essa chance também, né? Aí vamos supor que a gente rezou para ir para a Terra Pura de Amitabha, né? Aí a gente vai para a Terra Pura de Amitabha. É outra chance. Se nada disso funcionar no processo da morte, se a gente fez aspirações, se a gente viveu uma vida de virtude, se a gente fez aspirações dedicou os nossos méritos, se a gente aspirou a encontrar o Dharma, se a gente aspirou a não se perder dos lamas, né? A gente muito possivelmente vai encontrar um renascimento favorável no Sansara de novo, né? Como é esse nosso aqui, né? E pode ser que a gente se encontre com o Dharma mais rapidamente, exclusive, né? Que é o que eu rezo, pelo menos para encontrar o Dharma mais rapidamente, né? Então, assim, todas são muitas. Não importa bem, assim, qual que vai ser o resultado, né? A única coisa que a gente tem para fazer é continuar praticando, né? Se a gente vai ser capaz de seguir as instruções do nosso lama, né? Se a gente vai ser capaz de atingir a iluminação na morte, ou renascer numa terra pura de Amitabha e atingir a iluminação a partir de lá, ou se a gente vai renascer no Sansara, no renascimento novamente em uma vida humana preciosa, está tudo valendo, né? Tudo está valendo. Quanto mais rápido, melhor. Se a gente puder atingir a iluminação na morte, melhor. Porque a gente está precisando de Budas, né? Nesse mundo doido. Se não tem problema. A gente segue com os nossos votos, né? De seguir o caminho para atingir a iluminação, para beneficiar todo mundo. Tá certo. Não tem nada melhor para fazer. Obrigada. Vocês concordam? Alguém gostaria de complementar, discordar? Flori? Não, é dizer que realmente esse momento da morte é a prova final, né? É assim, é aquilo que a gente realmente vai trazer ou de realização ou de mérito é que vai se colocar, né, na nossa frente ali, né? É a nossa prática, né? É o fruto da nossa prática, de fato. Então, realmente, o que importa é a nossa prática agora. Isso é o que importa. Né? E nossa virtude, nosso comportamento. O resto é lucro. O resto é lucro, exatamente. É isso aí, fofuras. Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos ver se dá tempo. A gente tem um retiro do Lama na internet que está disponível dos 6 bardos. Quem tiver interesse, que também é com base no texto do John Limpa, né? Quem tiver interesse pode assistir, né? Estudar. É muito interessante. Mas a gente não tem transcrição desse ensinamento, né? Mas poderia ser um próximo estudo, né? Faz tanto tempo já. Foi 2014, eu acho. Foi antes do Dharmatolo, né? Mas é um ensinamento muito bonito. Mas o fato é que importa muito, assim, como a Flori falou. O negócio é a gente praticar, fazer o nosso melhor nesse momento, agora, né? Se a gente refletir sobre essas preliminares, né? Como a gente está fazendo agora, e brotar esse senso de urgência, né, de a gente não perder tempo, né? A gente faz o nosso melhor e o que vier mesmo é lucro, não importa muito bem. Agora, seria interessante a gente se preparar para o momento da morte. Isso com certeza. Então, se vocês virem a Lama Tseren, a Kadru, elas vivem dando ensinamento sobre morte, né? O Lama Santen. Então, se a gente pudesse se preparar para esse momento, acalmar o coração, se preparar, porque pessoal pode acontecer a qualquer momento, não é verdade? Alguém tem dúvida disso? As pessoas morrem de umas mortes tão idiota. Tropeça, bate a cabeça, sei lá, né? Então, a gente poderia... Isso acho que faz parte de toda a prática, né? Toda a nossa prática seria isso, se preparar para esse momento, né? Para não chegar na hora de desesperar. Para acalmar as pessoas em volta da gente também. Pessoal, não me deixe em paz quando eu vou morrer, né? Não me atrapalha. Já falei para todo mundo aqui na minha casa. Vocês não me atrapalhem, hein? Porque pode ser que eu me atrapalhe sozinha. Não preciso de ninguém para me ajudar a me atrapalhar, né?
desesperar. Fala, Cris. Não, é que isso que você acabou de falar foi o que eu comecei muito tarde, eu encontrei o Dharma muito tarde. Então, faz o quê? 5, 6 anos só. Então, eu comecei a ficar muito aflita de que eu estava já velha e com pouco aprendizado, o que eu ia fazer, eu estava muito aflita. Foi quando, de repente, nas práticas que eu faço, eu pensei, bom, eu vou fazer o melhor que eu posso, né? E disso vai resultar alguma coisa boa, né? Não vou ficar esperando grandes coisas, porque senão as nossas expectativas acabam frustrando até a nossa prática. Então, é isso que eu pensei. Acho que é bom, acho que vale a pena a gente se preparar, né? Para esse momento, assim, não deixar ninguém, sei lá, aflito, se preparar mesmo, né? A Flori está colocando Vida e Morte no Budismo Tibetano, no livro do Shagdu, né? Se preparar para esse momento. Agora, além disso, praticar, né? É isso aí. É isso mesmo. Quando mais precisamos meditar. Isso aqui eu não sei bem o que é, mas acho que é 2014 mesmo. Tá no nosso site lá. É uma resposta, Gê, que foi transcrita nesse retiro bem bonita sobre os 6 barbos. Então, vocês podem... Uma resposta do Lama. Vocês podem ver aqui o comentário da Denise, aqui no chat. Tá lá no nosso site. A Gê bem novinha. Hã? Na foto, a Gê bem novinha, as caras, tudo. Fala, Lu. Acho que agora chegou, né? Eu acho que é pertinente mesmo. Tá. Que o Maros falou praticar o Dharma, né? Não necessariamente o Dharma do Buda. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade em separar, assim. Quando você diz praticar o Dharma, é como se fossem realidades que transcendem transcendem a nossa experiência humana individual, mas que estão presentes na experiência humana como um todo. Por exemplo, praticar o Dharma como ele é, não necessariamente o Dharma de Buda, seria se familiarizar com a impermanência, com a experiência de morte, reconhecer que a vida humana é limitada. Sim. Uhum. Seria praticar o que a gente está fazendo. No nosso caso, Lu, no nosso caso aqui, eu tenho a impressão que todos nós aqui vamos praticar o Dharma do Buda. Significa que, assim, a gente não está, nesse momento, seguindo um caminho do cristianismo. É isso que eu quero dizer. Que eu quero dizer, não, que o Lama quer dizer, né, quando ele fala disso. Que existem muitos dharmas, né? Mas nós aqui, eu tenho a impressão que nós todos praticamos o Dharma do Buda, né? Então, a gente não precisa se atrapalhar com isso. É porque, no caso, a Cristina falou assim que descobriu o Dharma muito tarde, né? Mas, às vezes, a gente tem práticas anteriores que também estão nos levando para um caminho, né? Nem tudo é perda de tempo. Mas é bacana quando a gente encontra... Pode ser até que a gente fale assim, nossa, eu sempre fui budista. Eu tive muito essa sensação quando eu encontrei o Dharma. Nossa, eu sempre fui budista. Eu que ainda não sabia. Mas eu sempre me senti assim, né? Então, quando eu encontrei, foi uma coisa de um reencontro, assim mesmo. Tudo que eu sempre quis. Tudo que eu sempre achei, né? Que era, né? Tipo, é o que eu pensava sozinha, né? E não sabia que tinha gente falando disso. Claro que tem mal em pensar sozinha, né? Não é assim, eu sempre soube tudo isso. Não é. Mas eu intuía, né? Coisas que eram muito familiares. Quando eu encontrei o Dharma, aquilo era muito familiar para mim, né? E é uma alegria quando acontece isso, né? Porque a gente pode passar muito tempo meio que batendo cabeça, sem saber exatamente. E agora sim, nós temos um caminho muito definido, né? Pelo Lama, por causa dos ensinamentos do John Limpa, né? Então, é mais fácil a gente seguir sem ficar perdendo tempo, sem ficar batendo cabeça. É isso, né? Agora, quando o Lama sempre fala que que o Dharma não é só o Dharma do Buda, é porque muitas outras religiões são religiões de sabedoria, né? Que também vão levar, em algum momento, a uma transcendência, né? O cristianismo foi isso. Jesus Cristo, com certeza, atingiu a iluminação lá do céu dele, lá, né? Na tradição cristã. Então, não é uma coisa... como é que fala? Como é que fala quando exclui os outros, assim? Não é só o Dharma de Buda que mostra a verdade, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí.
E a outra dúvida era, isso que você lê aqui nos nossos estudos, é a transcrição do retiro que é a transcrição que foi a Iris que fez, foi isso? É essa? A Iris e eu, acho que eu e a Iris, acho que a gente fez uma tradução, não foi uma transcrição, foi uma tradução da fala do Lama, certinho, assim, né? Porque na hora eu perco muita coisa, né? Eu falo muita coisa a mais, não a mais que eu invento, mas eu demoro, eu uso mais palavras para explicar uma coisa que o Lama falou. Às vezes eu perco algumas partes que eu realmente não me lembro de traduzir na hora. Então, a tradução ao vivo sempre é uma coisa que não fica perfeita, né? Pelo menos comigo, né? Eu traduzindo não fica perfeito. Agora, quando a gente pegou quando a gente fez essa transcrição, foi uma tradução da fala do Lama, certinha, né? Revisada e tudo mais. Mas assim tem uns errinhos ali, né? Que a gente agora eu vou pegar. Fala, Flor. Não, era isso, Gê, que tu complementou aí a fala do Luar, né? Assim, de realmente que o Dharma, nesse sentido mais amplo, é a verdade da nossa natureza. Que aí a gente pode chegar aí por vários caminhos, como o Lama disse, né? Tem a grande perfeição de várias tradições. E a gente encontrou aquilo que ressoa para nós, né? Por exemplo, eu tenho um irmão que é cristão, ele encontrou um caminho que transformou a vida dele, mas é cristão. É Jesus para ele, é o caminho de Jesus, é o que fala o coração dele. Então, a gente vai ter isso, né? As pessoas vão encontrar diversos caminhos que podem levar a realizar a nossa verdadeira natureza. Que isso é o Dharma, é a verdade, né? Assim, é o que é, de fato, o que é a realidade como ela é, né? Agora, tem caminhos que são mais claros, mais detalhados, que vão falar para o nosso coração. Bom, né? A gente encontra esse caminho. Agora, Amores, acho que não precisava se atrapalhar, sabe? Essa pergunta do Marcelino, por exemplo, nosso corpo e mente é uma ilusão, eles podem morrer, mas continuar vivo. Não, a gente não vai morrer e continuar vivo, a gente vai continuar vivo. E a gente vai praticar, né? Praticar essas contemplações, fazer as práticas que o Lama nos recomenda, né? Fala, Marcelino. Jane, a dúvida que eu tenho é exatamente sobre isso. Assim, é uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu passei um período de 7 anos em que eu me vi praticamente morto, né? E eu cheguei à conclusão de que eu não me reconhecia mais, sabe? Eu perdi a minha letra, sabe? Eu perdi a minha voz, eu perdi mais de 10 quilos, tive depressão, pânico, ansiedade, um monte de coisas em que eu antes me identificava com aquelas coisas, e eu passei a não me identificar mais com as coisas e nem comigo mesmo, sabe? Eu me achava morto. Isso passou, né? Já faz alguns anos que eu consegui sair disso. E começando até com a Inês Campos, ela disse assim que eu estava realizando o ensinamento do Buda Maitreya, que é o não é e é. O Lama Santen sempre fala isso, né? Então, assim, eu entendi assim, que o a gente é construído quando a gente nasce, a gente vai construindo e é o primeiro, o né? E o que aconteceu comigo foi uma espécie de morte. O não é. Foi o que aconteceu. Ela falou assim, você realizou o não é, por isso que você sofreu tanto, porque você não entendia que aquele Marcelino tinha morrido. E realmente eu vejo isso hoje, que ele tinha realmente morrido mesmo. Então, eu recuperei a minha letra, eu engordei de novo. Tem aquele ensinamento, né? As montanhas, quando você está no caminho, as montanhas deixam de ser montanhas, os rios deixam de ser rios, os mares deixam de ser mares. Quando você entra no ensinamento, eu esqueci o resto, não lembro direito. Deixa de ser e depois volta a ser. Então, é como se eu tivesse voltado a ser, ou seja, eu tivesse nascido novamente. Só que uma pessoa bem melhor. Eu gosto muito mais do que eu sou hoje, do que nasceu, do que aquele outro que eu vi morrer. Então, a gente pode... Né, a gente pode... Esse que eu perguntei, será que a gente pode atingir o estado de morte desse personagem que a gente vive? Com certeza, as identidades morrem, várias morrem, né? Mas, felizmente, é o que você disse, a gente segue, né? E agora, o importante é a gente seguir praticando, né? Seja lá a identidade que surge, que a gente não tente solidificar de novo uma identidade, né? Porque ela vai morrer também em algum momento. É melhor a gente desfrutar dessa liberdade, mas desfrutar da liberdade de uma forma
positiva, né? Que a gente use as condições que a gente tem para poder fazer a prática, né? Abrir nosso coração, cultivar a bodhicitta, é isso. Uhum. Bem-vindo pode... à vida, a segunda vida. Muito bom. Ótimo. Amorzinhos, acho que a gente vai deixar para o terceiro ponto para a semana que vem, então, né? E outra coisa, na segunda-feira da semana que vem, dia 17, segunda que vem, não, depois da segunda... Dia 17 de abril, que é segunda-feira, depois do próximo final de semana, é aniversário do Lama Wallace, né? Então, a gente poderia se encontrar no dia 17 para fazer faz o nosso estudo normal no domingo, mas a gente se encontra outra vez na segunda-feira só para fazer uma prática, talvez chuva de bênçãos de novo, e daí restar a prece de longa vida ao Lama Wallace e pronto. E fazer de conta que a gente está fazendo uma festa. Isso se não tiver alguma coisa, alguma transmissão lá do retiro. Porque se tiver uma transmissão do retiro, aí eu vou chamar todo mundo para participar da transmissão. Mas eu acho que não vai ter. O Lama não está muito nessa vibe, assim, sabe? De fazer festa como a gente sempre faz, né? Por causa do retiro e por causa da passagem do Gyatso Rinpoche, eu acho também, né? Então a gente vai ver ainda. Se não tiver nada do lado de lá, a gente faz do lado de cá, né? A gente se encontra e comemora. Aí precisaria ser umas 7 horas, 7h30, por aí. Fala, Darcy. Eu coloquei aí no chat um link para um encontro entre o Lama Wallace e Don Lawrence Freeman, e o Lama Wallace chama ele de meu irmão cristão. Eu acho tão lindo isso, os dois assim. Eles se amam. Então tá, amores, deixa eu abrir aqui as preces para a gente fazer a dedicação. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchese, Pani, Tonene, Pedranam, Panjeshin, Keganati, Balão, Trupai, Sipe, Choledro, Adro, Ajo. Peço longa vida da Dalai Lama. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de erros. Garira, Weko, Reijin, Kamsu, Pandan, Dewa, Malu, John, Ene, Cherezi, Guantenzin, Jatso, Jape, Kauje, Badu, Tenjurchi. Garira, Weko, Reijin, Kamsu, Pandan, Dewa, Malu, John, Ene, Cherezi, Guantenzin, Jatso, Jape, Kauje, Badu, Tenjurchi. Prece longa vida ao Lama. Tempa tu ando je chan chen, da gil gan san zin pe makarai, tenzin ke busha pe tempa, da ze trini da shin do selvaze, da kodrola jan pe cha chen, pa kil zandra menan ten du tsi kyan. Alan Wallace Shedrapa que bushe pen chape tengyuchi zanlin chi dam que na panukcho so gil teni tabul selzepa
Lopon ke ki kutse zetrin. Yedro conta pelam do tripadzu. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradição antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude radiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com o grandioso Senhor compassivo Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhanaya Soha. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisson Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken lo chosun rin lo chetan ling sasun chapa perdroju chosun nawanda midrado sungele show. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewardini Duda Gorgan Lama Drugani Droche Kamalupa Dei Salagopa Show. Amores, então, bom final de semana, bom final de Páscoa. A gente, então, semana que vem a gente se encontra e já imaginem que no dia 17 a gente vai fazer alguma coisa, junto com o Lama lá, com a turma de Creston, ou só nós aqui. Tá bom? Tá certo. Obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Boa noite, Obrigada, queridas. Gê. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa Obrigado, semana. Jane. Boa semana. Gente, boa noite. Tudo de bom. Thank you.